Aleluia, Jesus. Meu Deus, como essas meninas todas moças lindas, meu Deus. Parecem umas princesas bonecas. Lindas demais. Oh, Jesus, parabéns, pastora. Glória a Deus. Oh, coisa linda. Eu fico muito feliz. Eu estava falando com o meu esposo ali, nós conhecemos irmãos através do pastor Albercino. Só que nós já tivemos aqui outro tempo. No dia que eu ministrei aqui a última vez, eu estava vindo praticamente direto do hospital, que meu netinho tinha nascido, Guilherme. Guilherme já fez 3 anos, ó. Fez 3 anos. Passa rápido demais. Aleluia, Jesus. É isso, já estão correndo para tudo que é lado, já querem decidir o que querem, meu Deus do céu. Mas estamos muito alegres por estar podendo mais uma vez contribuir com a igreja. E para nós é um prazer muito grande, diz aqui a palavra do Senhor. Hoje é o 7º dia, né, pastora, dessa campanha? Hoje é o 7º? É o 5º. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Atos 16, começa no versículo 25, diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Eles estavam fazendo o que, igreja? Orando. Eles não estavam se lastimando, não? Não. Estavam murmurando? Não. Estavam reclamando? Não. Estavam orando. Aleluia. Estavam orando, igreja. E quando a gente ora, tem resposta. Aleluia, Jesus. Quando a gente ora, cadeias caem, prisões se abrem, o diabo cai por terra e famílias são libertas da terra. Aleluia. E eu estou aqui como profeta de Deus que a minha vida e para a tua vida nessa noite. Eu vim como profeta para dizer para nós que o Senhor ainda é o mesmo, não mudou. Ele ainda está libertando famílias do cativeiro do diabo. Aleluia. Ele ainda está restaurando nossos lares. Ele ainda está resgatando os nossos das prisões de Satanás. Aleluia. Porque a família é projeto de Deus. E uma igreja de joelho tem família de pé. E aplaude o rei. Ele está aqui Aleluia. nessa noite assenta, dando glória para Jesus. Aleluia, Igreja, essa palavra é poderosa para quebrar cadeias, para despedaçar o jugo do diabo e para tirar as nossas famílias Aleluia, do Jesus. diabo. Glória a Deus. Igreja, eu sou uma mulher muito feliz na terra, porque eu tenho visto Deus resgatar minha parentela um por um, igreja. Quando o Senhor me alcançou, Ele fez uma promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: mulher, vou eu resgatar um por um dos teus. Aleluia. Tu és coluna da tua família. Eu digo: eu coluna? Eu sou a menor. Eu era mais perdida. Eu era mais, como o povo diz por aí, ovelha
estão encadeados, aprisionados, amarrados pelas armadilhas de Satanás. Como já foi falado aqui nessa noite, Deus tem falado, igreja tão profunda aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas tinham sido açoitados, chicoteados. Aleluia. Sabe por que, igreja? Porque estavam indo para o templo orar. E todos os dias indo para o templo orar, diz as escrituras sagradas que uma moça corria atrás dele dizendo: eis que aí vai os homens de Deus que libertam o povo das prisões. Aleluia. Eis que aí vai os homens de Deus. Só que um certo dia Paulo e Silas, muito cheio da unção de Deus, de discernimento espiritual, coisa que muito está faltando no meio de nós nos últimos dias, discernimento espiritual, virando-se para trás e expulsou o demônio que estava naquela moça. O demônio estava mentindo, igreja? Estava falando a verdade, era homem de Deus. Satanás também nos conhece, Satanás também prega, Satanás fala em línguas, Satanás entrega recado, Satanás faz até prodígio. Se o povo de Deus não vigiar, tem muita gente, muitas das vezes endemoniada, falando em línguas e entregando recado. Mas Paulo era um homem poderoso na presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que por isso foi preso, foi açoitado e chicoteado, porque aquela moça tinha donos que ganhavam muito dinheiro, porque recebia com as adivinhações delas. É Deus. Mas Paulo e Silas, eles foram para a prisão, mas a prisão não os possuiu, porque lá na prisão eles glorificaram. Aleluia. Lá na prisão eles oraram. E a Bíblia diz que quando eles estavam louvando, orando, à meia-noite, houve um grande terremoto. Glória a Houve um terremoto que os alicerces das prisões foram ao chão. E aquela noite, a Bíblia diz que o carcereiro, quando viu que as prisões se abriram e que os presos estavam tudo soltos, ele se desesperou. Ele se desesperou porque ele achava que todos os presos tinham ido embora. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele puxou a espada para se matar, e Paulo disse: não faças isso, porque aqui estamos todos nós, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que naquele momento, Aleluia. aquele homem fez essa pergunta aqui para Paulo. Aleluia. Eu quero ler o 29. Aí o carcereiro pediu que eles trouxessem uma luz, entrou depressa nas celas e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Diga glória a Deus. Aleluia. Depois levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua Casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Igreja, não importa o que o diabo tem falado, tem rosnado, tem dito que não vai acontecer, fica com o que a palavra está dizendo. Creia no Senhor Jesus Cristo de Nazaré e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua parentela, porque está escrito, e se está escrito, e se você crer, vai acontecer. Aleluia. E a palavra de Deus diz: então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora, de noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando as feridas das surras que havia levado. Depois ele e todas as pessoas da sua casa
foram batizados. Olha que coisa tremenda. Queridos, isso é tremendo. Isso é poderoso. Alguém que estava batendo em Paulo, que estava chicoteando Paulo. Porque o poder de Deus, sabe por que nós não ganhamos alma para Jesus? Muitos não ganham alma para Jesus hoje em dia, queridos. É porque até prega, mas não dá exemplo. Olha, pregar é dar exemplo. Exemplo arrasta multidões. Exemplo arrasta multidões. Mais do que eu entregar um panfleto, mais do que eu dizer vá para a igreja, mais do que eu ficar todo dia vai ser crente, vai ser crente, porque eu tenho testemunho vivo de pessoas que ficou observando o outro ali por tempo sem falar nada, só através do comportamento daquele alguém ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas às vezes queremos pregar, muitas das vezes, mas por onde passamos não deixamos exemplo. Paulo, por onde ele passava, ele deixava exemplo. Lá mais atrás, um pouquinho, nesse mesmo 16, conta uma história que Paulo estava indo uma vez mais para o templo. Tinha umas mulheres reunidas e ele se sentou ali e começou a pregar a palavra para aquelas mulheres. E lá tinha uma moça chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. E a Bíblia diz que aquela mulher ouviu a palavra e diz mais que ela já era adoradora, ou seja, ela já era crente. Porém, ela era crente, mas não era liberta. Ela ouvindo a palavra entrou no coração daquela mulher. Caiu como se fosse as escamas dos olhos. E naquele momento, diz que Lídia teve um encontro com Deus, levou Paulo e Silas para a casa dela, e toda a família de Lídia também aceitou Jesus, igreja. Porque onde Paulo chegava, alguma coisa acontecia. Aonde eu e você chegar, alguma coisa de novidade tem que acontecer. Se eu estiver num ambiente e eu chegar e estiver acontecendo briga, contenda, aonde eu chegar tem que entrar paz, tem que entrar romance, tem que entrar ali a calmaria naquele lugar, porque eu e você chegamos naquele lugar. Glória a Deus. Precisamos ter o exemplo de Paulo, porque Paulo, onde ele passava, ele deixava o rastro. Ele podia ser açoitado, ele podia ser massacrado, mas aonde ele passava, a obra de Deus era feita naquelas famílias. Aleluia. Através da vida de Paulo, muitas vidas tiveram um encontro com Deus. Aleluia. E eu e você, nós precisamos ser esse exemplo vivo, que aonde nós for, alguém precisa ver Jesus em nós. Hoje em dia as pessoas, a gente anda, muita gente por aí não sabe mais quem é cristão, não sabe mais quem é crente. Por quê? As pessoas só dizem que são crentes. Pega uma Bíblia, vai para dentro da igreja, não muda a roupa, não muda a maneira de falar, não muda a maneira de se comportar. É os mesmos palavreados, é as mesmas falatórias da vida dos outros, é as mesmas mentiras, é as mesmas faltas de comportamento, é o mesmo falta de caráter. Dá uma vergonha, irmãos. E aí, como que nós vamos ganhar famílias lá fora? Muita gente na família não quer ser crente porque não vê exemplo dos familiares que dizem que é crente. Eu vejo pessoas dizendo para mim ser crente desse jeito. Eu não quero. Ser crente para viver desse jeito, brigando uns com os outros, arrumando contenda, trazendo dissensão, trazendo mexerica, onde chega, que diz que é crente, mas onde chega, onde a pessoa passa, deixa uma confusão danada. Não, igreja, isso não é coisa de Deus, não. Deus não está nesse tipo de negócio. Eu acho tremenda essa passagem aqui no João. Aqui no livro de João 2 fala que ao terceiro dia fez-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez, ele fez em uma festa de casamento. Glória. Em uma família.
Família é projeto de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que acabou o vinho, mas só que os noivos foram muito inteligentes. Eles convidaram Jesus para a festa. E festa sem Jesus não tem vinho. Mas pode ter certeza que aonde Jesus está tem vinho. E Ele está aqui nessa noite com vinho novo para você. Glória a Deus. E Ele realizou o primeiro milagre para dizer que Ele é com a família na terra dos viventes. Ele é com a família na terra dos viventes, igreja. A família é projeto de Deus. Aleluia! Temos que construir a nossa casa baseada na palavra. Temos que construir os nossos alicerces da nossa família na palavra do Senhor. Não podemos construir a nossa casa na areia de qualquer maneira, que com evento que vem derruba, mas temos que estar com a nossa casa alicerçada em Cristo Jesus. Porque crente que tem uma casa alicerçada em Deus, pode vir a luta, pode vir o vento, pode vir a tempestade que vier, a casa dele não vai desabar. Crente que tem alicerce em Deus, ele é como um bambu. O bambu primeiro ele cresce para baixo, não sei quantos metros para baixo. Mas você vê um pé de bambu por aí, ele todo envergado, mas você não vê lasca de bambu por aí. Assim é um crente alicerçado em Cristo. Glória a Deus. É uma casa que tem resistência. E eu digo que nós somos uma casa que estamos todo dia em uma construção. Todo dia nós estamos sendo construídos na nossa caminhada com Cristo. Todo dia Ele faz algo novo, Ele tira uma coisa que não está prestando e coloca algo que presta, vai fazendo um reboco aqui, vai fazendo tampando um buraco ali, e nós estamos sendo construídos para ir morar na Nova Jerusalém. E crente que não tem uma casa alicerçada em Cristo, ele não tem capacidade para ganhar ninguém para Jesus lá fora. Porque falar é papagaio fala. Nós temos que dar exemplo daquilo que nós estamos falando. Aleluia. É como nós que pregamos a palavra, é como nós que somos profetas, que somos levitas, que carregamos a palavra de Deus. Não adianta nós vir aqui, pregar bonito, louvar bonito, e amanhã ou depois as pessoas estão sabendo que nós estamos lá fora fazendo coisa feia. Porque aquilo que nós pregamos aqui, ó, caiu tudo por terra. Prega na simplicidade, louva na simplicidade, mas vive um evangelho verdadeiro. Vive um evangelho que agrada o Senhor Jesus, para que onde você for, você possa dizer: eu tenho certeza que Deus me chamou para resgatar as almas, as vidas e as famílias que estão aprisionadas aí por Satanás. Queridos, a palavra de Deus aqui, eu quero ler aqui em Josué 15, diz assim, Josué 24:15. Porém, se vocês parecerem mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir, se aos deuses que serviram os nossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Querido, Josué já estava bem cansado, bem velho de lutar com o povo, de pregar a palavra, de mostrar Jesus para o povo, e o povo teimoso, o povo rebelde. Josué chamou o povo para um concerto com Deus. Vocês vão ter que escolher, ou vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses dos seus antepassados, ou vocês vão servir o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que salva, que liberta e que transforma. Se vocês quiserem, creiam. Se vocês não quiserem, vocês escolhem. Mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha família serviremos ao Senhor.
precisamos ter essa convicção, igreja. Você não quer ir, não? Vamos. Venha seguir o Senhor. Você não quer, não? Mas eu tenho a convicção. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quando o Senhor mandou Noé construir a arca, a primeira coisa que ele falou: pega tu, tua mulher e teus filhos e coloca na arca. Então a arca significa presença de Deus. Aleluia. Põe a tua família na arca e clama a esse Deus pela tua família. Não cessa de clamar, porque a palavra de Deus que eu tenho vai dizer para mim e para você: clama-me, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Missionária, mas você não está entendendo. Tem muito tempo que eu luto com a minha família. Minha família é rebelde. Minha família não quer, não. Eu já lutei, eu já pelejei. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando tu menos imaginar, aquela família lá, aquele familiar que tu achava que já estava perdido, que tu achava que não tinha mais jeito, quando tu menos imaginar. Porque uma coisa eu te digo: nós temos apenas que pregar e orar, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Não adianta nós ficar ansiosos, nós ficar duvidando, achando que não vai acontecer. Nós temos que confiar, porque quando Paulo disse assim: se crê no Senhor Jesus, o primeiro passo é crer, é confiar, é entregar, porque nós entrega hoje, amanhã nós quer pegar, nós entrega hoje, amanhã nós estamos ansiosos, querendo tirar da mão do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente, além do que pedimos ou pensamos. O que a palavra de Deus nos garante, que nós confiar nele, crer nele, acreditar e não duvidar. Eu e a minha casa, e eu e a sua casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Mas para isso nós temos que acreditar. Nós precisamos perseverar. Porque muitas das vezes nós desistimos muito fácil. É porque nós, ora, hoje, nós estamos no mundo do imediatismo. Nós quer para agora. Nós quer para hoje. Quase todo mês. Tem 2 semanas que o meu irmão vivia junto com a moça há muito tempo. E nós fazendo propósito. Nós temos um grupo. O título desse grupo é Quebra de Maldição na nossa família. O mês passado nós fizemos um mês inteirinho, de quarta a domingo. Toda semana nós fazíamos por uma área das nossas vidas. Esse mês nós começamos no dia 1º. Começa na quarta, nós entregamos 3 horas da tarde. Por resgate da nossa família. Igreja, toda semana eu recebo um testemunho. Toda semana eu recebo um testemunho. Esse meu irmão vivia desviado há muito tempo e nós oramos e pagando preço. Conheceu uma moça que não era cristã, nunca conhecia Jesus. Através dele, essa moça aceitou Jesus. Casaram, já batizaram, ela batizou. Ele já foi apresentado no altar para a conversão, já está pregando a palavra. Casou no dia 14, como foi agora no início desse mês, a filhinha dele casou também. Então eu estou vendo coisas extraordinárias no meio da minha família. Vai acontecer, igreja.
Tem pessoas que não rompem, que não vencem, porque fica igual aquele povo que saiu do Egito, mas a